pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso amadurecimento espiritual, de como que nós crescemos. A gente já vai para o nosso dia 23 de leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos, e eu creio que essa parte agora de toda a leitura, eu não sei para você, mas para mim, quando eu li o livro, foi a que mais me edificou, foi a que mais transformou a minha vida, enfim, que Deus usou para com que transformasse a minha vida. E eu espero que seja uma bênção para você também. Deus, ele quer com que a gente cresça, com que a gente amadureça e a gente desenvolva o caráter de Jesus. Só que muitas pessoas acabam envelhecendo, ficam lá vovozinhas, mas na real nunca crescem. Elas ficam numa eterna infância espiritual, usando fraldas para sempre, e muitas delas não têm nenhuma pretensão de crescer. Muito pelo contrário, querem sim ficar naquela infantilidade. E esse crescimento espiritual, ele não acontece automaticamente, ele não acontece do dia para noite. É necessário da nossa parte uma certa intenção, um certo compromisso em querermos crescer espiritualmente. Você deve querer crescer, né? Você deve decidir, tomar uma decisão, colocar esforço e persistência nisso. Isso se chama discipulado, que é o processo da gente se tornar semelhantes a Cristo Jesus. E isso requer uma decisão nossa. E é nesse momento de decisão, de comprometimento, em que a maioria das pessoas acabam se perdendo no propósito de Deus. Porque você vai se comprometer com algo, ou você vai se comprometer com a sua vida profissional, vai se comprometer em ficar muito rico, milionário, ou vai se comprometer com a sua beleza, vai se comprometer com um relacionamento, que aquele relacionamento vai se tornar o centro da sua vida. Ou simplesmente se comprometer em não fazer absolutamente nada. Quando você não faz nada, você também está se comprometendo com a inércia, né? Com simplesmente não ter nenhum tipo de atitude. E toda escolha, ela traz consequências. Logo, então é importante com que a gente saiba fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões de uma maneira sábia, porque elas sim vão ter consequências eternas na nossa vida. E isso existe a nossa parte, né, nessa transformação, mas também existe a parte de Deus nesse processo de santificação, em tornar-se semelhante a Jesus. Isso é resultado das nossas escolhas junto com a ação do Espírito Santo. Uma vez que você tenha decidido seriamente que você quer se tornar semelhante a Cristo, o Espírito Santo ele vai te capacitar a viver de uma maneira diferente, se livrando de alguns hábitos antigos, né, colocando hábitos novos, hábitos que têm a ver com o reino de Deus, hábitos antigos que não fazem mais parte da sua vida, até porque você é uma nova criatura, e isso tudo de uma maneira intencional. Só que como que isso começa? Isso começa aqui, ó, pela nossa maneira de pensar, pela maneira com que a gente tem o nosso conceito das coisas aqui dentro da nossa mente. E a gente pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai estar sempre nos capacitando a essa mudança. Quando a gente lê em Filipenses 2, no verso 12 e 13, esse versículo ele nos mostra duas partes do nosso crescimento espiritual. Uma que é pôr em prática e a outra que é efetuar. A primeira, colocar em prática, é nossa responsabilidade. Já a segunda, que é efetuar, é a parte de Deus. Então existe uma cooperação entre nós e o Espírito Santo. Só que eu quero também deixar claro aqui que esse versículo ele não se refere à nossa salvação, mas sim ao crescimento espiritual, nosso crescimento na fé. Ele não aconselha, digamos assim, o nosso empenho, o nosso esforço para com que a gente seja salvo, até porque a gente não tem como acrescentar nada no que Jesus já realizou por nós na cruz. Então, esse versículo ele quer falar sobre o nosso amadurecimento na fé, sobre o nosso crescimento espiritual. Não tem nada a ver com salvação. Você já está salvo, Jesus já te salvou, então fique tranquilo, certo? Deus ele deu uma nova vida, tanto a mim como a você. Então é uma responsabilidade nossa desenvolver essa vida com temor, né? Isso significa levar a sério a nossa vida de leitura bíblica, a nossa vida de oração, de culto, santa ceia. Então, quando alguém se mostra negligente com o seu crescimento espiritual, isso demonstra que ela não entendeu muito as implicações eternas que tem em a gente ser relaxado com a nossa vida espiritual. Em pessoas que, né, muitas vezes acham que não é importante ler a Bíblia, não ler, não ir no culto. A gente já viu isso mais ou menos ali no dia 4 e 5 das implicações que isso tem na nossa vida. Só que para mudar de vida, a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar.
Toda mudança, ela sempre ocorre primeiro dentro da nossa mente. O nosso modo de pensar, ele vai determinar como que a gente sente as coisas. E o nosso modo de sentir vai influenciar a nossa maneira de agir, vai influenciar tudo à nossa volta, em como que a gente vai proceder com as coisas. Quando a gente olha para o Segundo Testamento, essa mudança mental, ela se chama arrependimento, ou seja, a mudar de ideia, mudar de direção. Você se arrepende quando você muda sua maneira de pensar, quando você olha para aquilo, para aquela vida que você tem ou para aqueles hábitos, enfim, para os seus pecados, você olha para aquilo e a sua ideia, a sua mentalidade é diferente do que quando você praticou. Então você muda a sua maneira de pensar, você se arrepende. A maneira que eu penso agora não é a mesma maneira que eu penso antes, por isso que eu fiz aquilo. Então, adotar o mesmo modo de pensar de Deus, então fazer essa mudança de mentalidade, essa mudança de pensamento, onde a gente vai deixar os nossos conceitos, o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é errado, de lado e adotar os conceitos de Deus, o que Deus fala na sua palavra, do quais são os princípios e valores que ele tem. Né? Os nossos pensamentos em relação a nós mesmos, em relação ao pecado, em relação sobre Deus, as outras pessoas, a nossa vida e também o nosso pensamento em relação ao futuro, onde a gente coloca todo o nosso foco na maneira de pensar de que como Cristo pensa. Isso é um arrependimento. A gente tira a nossa mentalidade, os nossos costumes, enfim, hábitos, a nossa maneira de viver que está centrado na gente e a gente passa a focar em Jesus. Então, hoje, muitas pessoas elas acabam achando que maturidade espiritual é uma medida, ela é medida sim pela quantidade de informação bíblica que a gente tem ou de doutrinas que a gente conhece. É claro que sim, a nossa leitura bíblica, o nosso conhecimento teológico também e doutrinário dentro do que cada um aqui aprendeu na sua igreja, é claro que isso sim vai contribuir para com que a gente amadureça espiritualmente, mas só isso não é tudo, né? Eu ia dizer só isso, não, mas isso é tudo isso, né? Mas isso não é tudo, digamos assim. A nossa vida cristã é muito mais do que um conjunto de credos, de convicções. Então, isso inclui uma conduta do nosso caráter, né? De como que a gente age. Os nossos atos, eles devem ser coerentes com a nossa fé. E as nossas crenças, elas devem ser confirmadas por um comportamento que é semelhante ao de Jesus. Então, o cristianismo, ele não é uma religião, ele não é uma filosofia, mas sim ele é um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida é como vemos no exemplo de Jesus, que é pensar muito mais nos outros do que pensar na gente mesmo. E pensar nos outros é uma das bases que o autor pelo menos traz aqui no livro, é uma das bases para se tornar semelhante a Jesus. E é uma das grandes evidências do nosso crescimento espiritual, quando a gente para de colocar o foco somente na gente e a gente começa a colocar nos outros, porque Jesus era assim. Jesus, ele pensava muito mais nos outros do que nele mesmo. E esse tipo de pensamento, ele não é natural, ele é contra a cultura, ele é raro e ele é algo muito árduo também para nós cristãos, da gente começar a olhar para o nosso próximo. Então, mas felizmente a gente conta com a ajuda do Espírito Santo, que ele nos capacita a pensar dessa maneira. Mais para frente, a gente vai ver algumas ferramentas que o Espírito Santo utiliza para nos ajudar a crescermos espiritualmente. E a nossa pergunta para reflexão hoje é a seguinte: em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se abençoou, eu peço que você deixe seu like, compartilhe ele nos seus grupos de WhatsApp ou nas suas redes sociais. E até amanhã. Um abraço!